aconteceu na Babilônia, você vai ter que estudar o livro do profeta Jeremias, você vai ter que estudar o livro do profeta Daniel, e você vai procurar entender as profecias que profetizou Ezequiel. Pastor, por quê? Porque esses três profetas, eles são contemporâneos, eles são quase da mesma época, visto que Jeremias é um pouco mais velho que Daniel e Ezequiel, visto que Daniel e Ezequiel se inspiraram nas profecias de Jeremias para se tornar profeta. Você vai estudar acerca do cativeiro, você vai ver que o rei Nabucodonosor, no ano 605 a.C., pela primeira vez ele invade Jerusalém, Judá, e ele leva alguns homens cativos à Babilônia, entre eles Daniel, Misael, Ananias, Azarias e alguns judeus jovens escolhidos. Depois de alguns anos, aproximadamente 9 anos, no ano 597 a.C., ele vai invadir pela segunda vez Israel. E agora ele não vai levar só os jovens, ele vai levar aproximadamente 10.000 pessoas cativas à Babilônia. Entre essas 10.000 pessoas cativas está o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele passou 25 anos, seja da sua infância, adolescência, pré-adolescência, a sua juventude e a sua maturidade. Aos seus 25 anos aproximadamente, ele já estava, irmão Alan, preparado dentro de Jerusalém para exercer um ministério chamado ministério sacerdotal. Ele nunca se preparou para ser um profeta, mas ele veio de uma linhagem sacerdotal. Então, durante 25 anos, Ezequiel colocou no seu coração dizendo: eu vou ser um sacerdote no templo do Senhor. Eu vou queimar incenso de adoração, eu vou oferecer sacrifício de expiação, eu vou oferecer sacrifício de holocausto em adoração, eu vou ajudar a apagar e acender a lâmpada do templo. Esse Ezequiel ficou 25 anos pensando que era sacerdote. Agora, com seus 25 anos aproximadamente de idade, na segunda vez que Nabucodonosor vai invadir Israel, ele leva ele junto. E ele leva ele e a sua família. Diferente de Jeremias, Ezequiel, você vai ler a biografia dele, você vai ver que Ezequiel ele é casado. Naquela época, meu irmão, era mais fácil ser sacerdote do que ser profeta. Porque todo sacerdote dentro de Israel, ele era aceito pelo povo, pelos sacrifícios de adoração. Agora profeta, visto que o povo estava em decadência e estava em pecado, ele tinha que profetizar contra o sacerdócio e ele tinha que profetizar contra o povo. Então o que era mais reconhecido na época não era o profeta, mas era o sacerdote, porque o sacerdote era mais agradável que o profeta. Agora, a Bíblia vai dizer que no ano 597 ele é levado até a Babilônia. Ezequiel, o nome Ezequiel significa nos originais: Deus fortalece. Todas as vezes que você vai ler Ezequiel, entenda: Deus fortalece. Diga para o irmão: Ezequiel quer dizer Deus te fortalece. Diga para ele, põe a mão no ombro dele, diga para ele: hoje Deus tem um Ezequiel para você. Hoje Deus tem um grande fortalecimento para você. 48 capítulos. Você vai ver muitas vezes Deus usando ele na beira do rio Quebar. Você vai ver Ezequiel e você vai entender a linhagem sacerdotal dele. Com 25 anos ele é preparado para ser sacerdote. Agora se passam 5 anos ele morando na beira do rio Quebar, como diz em Ezequiel capítulo 1. Agora Deus não aceitou Ezequiel como sacerdote. Deus não quer Ezequiel apenas queimando incenso, mas Deus quer Ezequiel como um profeta. Agora, durante 5 anos, à beira do rio Quebar, dentro do cativeiro, o próprio Deus vai gerar um novo caráter na vida do profeta Ezequiel. E ele vai deixar agora de sonhar em ser sacerdote e vai começar a ser, meu irmão, usado nos sonhos de Deus na terra. Você não entendeu nada. Deus te trouxe aqui para dizer para você: deixa de sonhar o seu sonho e começa a viver o sonho de Deus para a sua vida. Nós, quando chegamos na igreja, nós temos alguns sonhos. E acaba que os nossos sonhos não realizamos. Porque no meio da caminhada Deus muda a nossa trajetória. E aquilo que nós pensamos que nós seríamos, nós não vamos ser. Mas eu quero que você entenda: Deus quer fazer de você muito mais daquilo que você pensou ser até hoje. Deus quer fazer da sua família muito mais do que a sua família é dentro da igreja até hoje. Deus não quer você apenas um sacerdote, mas Deus te quer
mente para o povo. Você vai pegar Ezequiel e vai estudar o livro de Ezequiel. Como diz os jovens, é de pirar, irmã Maria, a cabeça da gente. Pastor, por quê? Porque nós achamos que sofremos muito. Nós achamos que esse ano foi um dos anos mais difíceis. Ezequiel, no capítulo 24, irmão Alexandre. Todo israelita era doido para casar, para formar família, e da sua família, se possível, vinha o Messias. Esse era o sonho de todo pai e toda mãe dentro de Israel. Agora, Ezequiel, antes de ter, meu irmão, a sua linhagem dos seus filhos, a Bíblia vai dizer que Deus se apresenta diante dele. E Deus vai falar em parábola para Ezequiel e dizer: Ezequiel, eu quero que você seja uma luz no meio do meu povo. Eu quero, Ezequiel, que você seja, Ezequiel, verdadeiramente a minha atalaia. Você sabe o que é atalaia? Atalaia é repreender aqueles que estão em pecado. Atalaia não passa a mão na cabeça do pecador. A atalaia, meu irmão, ele repreende o pecado e entrega o pecador na mão de Deus. Agora, no capítulo 24 de Ezequiel, a Bíblia vai dizer que a mulher de Ezequiel vai morrer. E sabe qual foi a ordem para Ezequiel, irmã Lourdes? A sua mulher vai morrer e você vai ser um espelho para o meu povo. Você não vai lamentar, você não vai chorar, você não vai nem tocar no cadáver da sua esposa. Você vai mostrar para o meu povo como é que vai ser os 70 anos de cativeiro aqui na Babilônia. A Bíblia diz que Ezequiel falou a Deus pela manhã, falou ao povo a Deus, falou pelo povo a Deus pela manhã. Quando foi à tarde, a mulher dele morreu. Isso aí quer dizer, o Evangelho de Cristo. Não é igual eu e você diz, vai acontecer, não acontece nada. Fala, hoje não acontece nada. Fala, esse ano, quem recebeu promessa que esse ano Deus ia salvar o seu familiar e não salvou, levante a mão. Então não foi Deus, foi o homem. Se foi o profeta, vai lá, cobra o profeta e fala, ó, é que até dia 31, meia-noite ainda tem. Mas, meu irmão, muitas promessas para mim não se cumpriram. Eu sei que foi promessa de homem, porque a de Deus tem se cumprido todas. Deus tem cuidado de mim como cuidou de Ezequiel. Agora, Ezequiel, capítulo 22, irmão, é tremendo o capítulo 22. Você vai ler, não deu tempo de ler pelo horário. Você vai ver que é uma profecia contra a cidade de Jerusalém. Pastor, o que acontecia dentro de Jerusalém? Lá em Jerusalém estava o profeta Jeremias, é aquilo que o irmão Alain pregou. Você lê algumas passagens para você encaixar, como ele pregou, muito bem pregado, aqui no domingo acerca da ceia. É isso. Esse Ezequiel está profetizando lá na beira do rio Quebar. Mas lá dentro de Jerusalém ainda está o profeta Jeremias profetizando. Agora, no mesmo tempo, sabe como estava a capital de Israel? Estava, meu irmão, com idolatria. Os homens estavam pegando deuses estranhos e fazendo Deus dentro da cidade escolhida. Os homens estavam se prostituindo na frente do templo. Antes de Nabucodonosor, no ano 586, destruir. Que é a terceira vez que ele vai e destrói completamente. Essa é a profecia de Ezequiel. Agora, ele vai continuar dizendo, irmão Alain, que dentro do templo havia barganha. Os próprios sacerdotes, foi por isso, entenda uma coisa, você não entende o porquê acontecem as coisas na sua vida. Irmão, sabe por que Deus tirou no ano 597 a.C., com os 10.000 Ezequiel do sacerdócio dentro de Jerusalém? Porque o sacerdócio de Jerusalém era um sacerdócio corrupto. E Deus não queria que Ezequiel se contaminasse com o sacerdócio. Você às vezes não entende porque Deus fecha uma porta. E você às vezes quer questionar, irmão, com Deus não se questiona, tampouco se entende. Com Deus o negócio, meu irmão, é sem entender, você obedecer. É porque Deus está te livrando um laço aqui, que você só lá na frente vai entender. Ezequiel no capítulo 22, ele vai descrever como está as pessoas, meu irmão, pais se deitando com a sua madrasta, filhos se deitando com a esposa do seu pai. Estava uma nojeira dentro de Jerusalém, Judá. Agora a Bíblia vai dizer que ele continua dizendo que havia, meu irmão, barganha entre os sacerdotes. Eles estavam, meu irmão, usufruindo da oferta em dinheiro, que era para o templo. Eu quero que você entenda uma coisa e nunca mais se esqueça.
que nada que acontece, seja desde quando você aceitou Jesus lá, igual eu no ano 2000, até agora, meu irmão, eu quero que você entenda, nada é novo. Pastor corrupto, não é novo. Adultério, não é novo. Pessoas se desviando, não é novo. Pessoas usufruindo daquilo que é do templo, não é novo. Já acontece lá no ano 570, quando foi escrito o livro do profeta Ezequiel. Já acontecia tudo isso. Mas agora a Bíblia vai dizer que Deus saiu à procura, irmão Alan, dentro de Jerusalém. Deus dizendo, a partir do versículo 23, do capítulo 22 ao 33, como estava a corrupção, e ele não conseguiu achar nenhum sacerdote, ele não conseguiu achar nenhum profeta. Se fosse nos nossos dias, na nossa liturgia, ele não conseguiu achar um dirigente de culto bom dentro de Jerusalém. Ele não conseguiu achar nenhum pregador, irmã Maria, bom dentro de Jerusalém. E ele vai, meu irmão, desabafar com o profeta Ezequiel. Você já leu o livro do profeta Isaías? Tem dois profetas que é sensacional no Velho Testamento, que é Isaías e esse Ezequiel. Esse Ezequiel, diz os historiadores, que o QI dele é o QI mais elevado dos profetas. É por isso que quando a irmã Érica pregou aqui, em Ezequiel, a última vez, capítulo 37, e Deus pergunta a Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Ezequiel, com a sua inteligência, disse, Senhor, por mim eu não posso responder, mas tu sabes de todas as coisas. Ele era muito inteligente, ele não ia responder por Deus. Ele deixou Deus responder por ele. Isso que é ser inteligente. É você ser afrontado, é você ser questionado e você não responder por Deus. Nós já lemos hoje que não pode haver contenda, briga. Você falou, a pessoa não entendeu, o irmão sacode a poeira e vai. Porque não é você que fala por Deus, é Deus que fala por você. Deus vai desabafar com Isaías. Nos primeiros capítulos, ele diz, Isaías, estou triste. A Isaías, eu imagino dizendo, Deus, por quê? Porque eu tenho um povo que tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem bocas, mas não fala. Deus está falando, tem boca, mas não me adora. Deus estava desabafando com Isaías, e acontece a mesma coisa. A partir do verso 23 ao 33, do capítulo 22, que nós lemos, ele diz, eu saí procurando, e eu não consegui achar um que estivesse sobre o muro, que estivesse perante mim, para fechar a brecha. Para fechar a brecha. Eu procurei um homem e não achei um justo sequer. Irmãos, eu quero que você entenda. Nós sempre, quando vamos pregar sobre a samaritana, o Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo 4, versículo 23 ou 24. Depois do relacionamento pessoal entre Deus, pessoal, não sexual, como algumas pessoas dizem, que ela é prostituta, que Jesus ia cair na lábia da samaritana. Jesus nunca caiu no lábio de ninguém, meu irmão, porque Jesus não é igual o homem e a mulher, que conversam com o outro e já começa a tremer as perninhas, não. Jesus, meu irmão, ele conversa com roupa, sem roupa. Jesus, meu irmão, ele está preparado para conversar com prostituta, com prostituto, com quem for. Jesus conversa da mesma maneira, porque Jesus alcançou um grau na terra, que ele disse, o apóstolo Paulo, é lá em Gálatas capítulo 5, versículo 25, andai em espírito e vivei em espírito. E quem anda em espírito, meu irmão, ele não treina na base, irmão. Ele evangeliza, ele prega, e para ele, meu irmão, culto é culto. Seja em muitos ou pouco, você conhece, Deus não perdeu a oportunidade de fazer um culto especial para a samaritana, irmã Maria. E ele conversa com ela, ela chega na parte do Jacó, de quem é o poço. Você conhece que Jesus não teria água para tirar, não teria balde para tirar, porque o poço era fundo. Jesus diz, se eu te dar dessa água, que eu te der em ti para uma fonte, jorrará para a vida eterna. Quando Jesus fala isso para ela, Jesus manda ela buscar o seu quarto marido, ou quinto, que era o reserva, e distrai ele, dizendo, bem, você não tem marido porque o que tem não é teu, está escondidinho. Aí Jesus começa o diálogo, ela vem, ela leprosa, e Jesus diz, vejo que tu és profeta. Profeta. Profeta, irmão. Não é profetada, profeta. Porque ele revelou, não que contaram. Ele revelou que estava em oculto. Profeta bom, meu irmão. Você já contou sonho para alguém, hein? Quem já contou sonho para alguém?
Você conta o sonho para a Marlene, ela dá uma interpretação. Você conta o sonho para mim, eu dou outra. Conta para o irmão Antônio, ele dá outra. Irmão, profeta bom não é aquele que interpreta sonho que você contou. Profeta bom era Daniel. Que o rei sonhava, não lembrava do que sonhava e ele interpretava sem o rei lembrar do que sonhava. Isso para mim é profeta. O resto para mim é balela. Profeta para mim é revelar o oculto, a pérola preciosa escondida. É chegar, meu irmão, prostituta lá caído, drogada, chegar e dizer: daqui tanto tempo você está aqui, e passar o tempo determinado, ela está aqui, ela está aqui. Aí você vai saber que é profeta de Deus. Deus não me mandou falar 2015 Deus vai salvar todo mundo. Eu não falei isso para ninguém. Falei, mas 2015 não vai fugir do controle de Deus, se não fugiu. Nada, você está aqui porque não fugiu. Porque se tivesse fugido, você era o primeiro a fugir. Agora, você entenda, Deus estava falando, não achei nenhum. Deus fala para a samaritana, Jesus fala para a samaritana dizendo, ela pergunta, onde é o lugar que se adora? Vocês dizem que aqui, outros dizem que ali. Jesus falou, está chegando a hora. Está chegando a hora. Aleluia! Que irmãos vai ter que procurar os verdadeiros adoradores. Sempre foi da vontade de Jesus, irmão Alan, procurar alguém para tampar a brecha. Jesus estava dentro de Samaria, conversando com a samaritana e dizendo para ela, não interessa se você já teve tantos maridos ou não teve, não interessa se você é considerada prostituta aqui dentro, eu vim aqui atrás de você para dizer, eu estou procurando uma, para que possa fechar a brecha. A brecha. Jesus nunca te chamou para ser pedreiro. Pedreiro vai ter que levantar o alicerce. O único pedreiro que tem aqui é o Espírito Santo, porque ele é quem levantou o alicerce. E o alicerce se chama Jesus Cristo. Você só foi chamado para fechar a brecha. Jesus falou, eu estou procurando os verdadeiros adoradores. Jesus está procurando. Jesus está procurando, não adianta se esconder embaixo da cama, Jesus te vê. Não adianta se esconder atrás do muro, Jesus te vê. Não adianta se esconder atrás da Bíblia, Jesus te vê. Não adianta se esconder atrás do terno e da gravata, Jesus te vê. Não adianta se esconder atrás da saia, ou da calça, ou do cabelo comprido, porque Jesus está procurando. E a procura de Jesus é diferente da minha e sua. Qual é a minha procura? Deus, nós precisamos de um pastor para nos ajudar. Nós vamos esperar chegar um pastor de terno e gravata. Jesus vai pegar ele lá na rua e trazer para dentro. Nós estamos esperando uma ministra de louvor. Nós pensamos que a ministra de louvor já vai vir afinada, vem toda desafinada, Deus vai afinando. Pastor, por quê? Porque o padrão de procura de Deus é diferente da minha. Se fosse por padrão, coitado dessa igreja. Ah, irmão, esse padrão nosso não encaixaria em nenhum lugar. Só encaixaria em 1 Coríntios 1:27. E Deus usa as coisas, Roberto, então aleluia, gostoso. É, irmão, é isso mesmo. Se eu olhar para mim, eu não tenho padrão nenhum para ser pastor. Mas pelo padrão de Deus, eu sou. E se ele gostou, meu irmão, não precisa ninguém gostar. Ele gostando, já é o alicerce. Ele gosta de você, já é o alicerce. Não precisa eu gostar do jeito que você prega ou canta. Ele gostando, tu fecha a brecha. É isso. Agora, irmão, passou por quê? Porque, meu irmão, você se alegra com os pobres. Você se alegra? Lógico, vou conjecturar, não os pobres de espírito, que é a humildade. Você se alegra com os pobres? A gente fica triste. Você se alegra quando você é caluniado? Você se alegra quando você está chorando de tristeza? Pelo nosso padrão, isso é, meu irmão, procura errada. Agora, pelo padrão de Deus, a procura dele é diferente. Ele diz, chora com que choram. Se alegra quando são caluniados. Se alegra quando são perseguidos. Se alegra quando são injuriados. Tudo que eu e você, meu irmão, acha que é errado, Jesus acha que é certo. Porque a procura dele é diferente. Desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, meu Lourdes, ele está à procura de homens e mulheres que
Jesus Cristo. Porque dois anjos vão embora e a Bíblia diz que Abraão fica falando com o Senhor. Então quer dizer que é o próprio Jesus na forma do anjo. Você conhece a história. Ló está com a sua família dentro de Sodoma e Gomorra. Agora a Bíblia diz que Deus se apresenta a Abraão e diz: Abraão, ocultarei eu alguma coisa ao meu servo Abraão, porque ele será uma grande nação, da semente dele multiplicará. Em Gênesis 18, 17, Deus disse: não oculto nada do meu amigo Abraão, não oculto nada do meu parceiro Abraão, não oculto nada do meu companheiro Abraão. Eu vou começar a pregar agora. Eu vim aqui dizer para você: Deus está à procura, não só para tampar brecha, mas Deus está à procura de amigos aqui na terra. Pastor, por quê? Porque quando você lê Amós capítulo 3, versículo 7, ele diz assim: e fará o Senhor Jeová alguma coisa antes de revelar os seus segredos aos seus amigos, os profetas? Deus não vai fazer nada antes de falar comigo ou com você. Você não entendeu? Já era para ter recebido. Quando Deus for fazer alguma coisa no Brasil, não é Cadilma, o Michel Temer, que ele vai falar, não. Ele vai falar com você. Quando Deus for fazer alguma coisa em Votorantim, ele não vai falar com o Erinaldo, os vereadores, não. Ele vai falar com você. Pastor, por quê? Porque ele está procurando amigos de confiança. Olha, joga a mão no Senhor. Quer confiar em mim? Eu estou aqui, Jesus. Fala os seus segredos. Não é só no Novo Testamento, no Velho. A partir do versículo 23 de Gênesis 18, a Bíblia diz que Deus fala com Abraão face a face, irmão. E Abraão diz assim: Senhor, o Senhor vai destruir os justos com os ímpios? O próprio Deus diz assim: se tiver 50 dentro de Sodoma e Gomorra, não destrua. Cinquentinha, irmão. Cinquentinha. Diga para o irmão, só cinquentinha. Fala, não tinha. 50 dentro de uma cidade. Não tinha. Agora, Abraão, sendo inteligente, pensa num homem que tem uma palavra persuasiva, uma palavra que convence, era Abraão. Pergunte por quê, pastor? Intimidade. Intimidade. Eu conheço um pregador que fala que tem intimidade e não tem intimidade. Intimidade não é fácil, não. Eu acho que ainda eu não tenho intimidade com Deus pelo meu tempo de caminhada. Eu acho que cada dia que eu oro, cada dia que eu jejuo e vou lendo a Bíblia, eu vou adquirindo um pouco mais de conhecimento. Quando eu alcançar a intimidade, aí, meu irmão, é Deus falando e eu não confundindo o que é sentimento com a voz de Deus. Quem tem intimidade nunca confunde a carne com o espírito. Quem tem intimidade nunca confunde sentimento com espiritualidade. E eu e você às vezes confundimos, então ainda não somos tão íntimos. Somos conhecedores de Deus, procurando a intimidade, mesma coisa que santidade. Não tem ninguém santo, processo de santificação para alcançar santidade. Agora, Abraão, sendo íntimo, ele diz assim: Senhor, eu sei que eu vou ser uma grande semente. O Senhor já me mandou olhar para as estrelas do céu, contar as areias do mar. O Senhor já me mandou sair de dentro da minha tenda e entrar na tua tenda. Eu já sei de tudo isso, Senhor. Mas mesmo assim, eu me considero pó e cinza. Senhor, se o Senhor não salvar o meu até meia-noite, eu 31 desvia então. Senhor, se o Senhor não falar comigo nesse que já está falando desde o início do culto, sempre presta atenção. Se o Senhor não revelar eu através da vida do pastor Douglas, vai ficar querendo Deus, não vai revelar nada para mim, já está revelando a Bíblia. Então, meu irmão, é papo furado. Você não manda em Deus. Abraão, que era amigo de Deus, falava face a face e reconheceu que era voz cinza. Imagina o que é eu e você. Estar na presença de Deus e dizer: Deus, eu sou tão pequenininho perto de Abraão. Senhor, eu sou voz cinza. Mas se no meio desses 50 aí faltar 5, o Senhor destrói? Abraão, meu filho, por causa dos 45 eu não destruo. Aí, Senhor, não se ire contra o teu servo Abraão, mas mais uma vez falarei a ti, ó Deus. Deus, se o Senhor achar 30, eu acho que Deus falou para ele: espera um pouquinho. Na minha onipresença agora eu vou visitar Sodoma e Gomorra.
E ele vai embora e sai procurando. Sai procurando. E ele volta e diz: Abraão, vem 30. Senhor, não me leve mal. E 20, Senhor. Você viu que começou com 5. Abraão começou a ver que o negócio foi estreito, ele foi pulando para 10. Falou: Senhor, vamos com a base e conversa logo. Porque é o Senhor que manda. Senhor, 20. Deus sai e vai procurar mais 20. Não acha. Abraão: Senhor, só mais uma vez. Se o Senhor achar 10, Deus sai. Você ter dado glória só. Deus saiu e foi procurar. Você não entendeu nada. Você é o Abraão hoje, eu já falei. Se Deus saiu daqui e foi procurar e achou o seu lá, e se achou a sua lá, então se prepara, meu irmão, porque o que é para ser salvo vai ser salvo. Nós temos uma promessa. Atos capítulo 2, versículo 32. E a promessa diz respeito a vós e aos vossos filhos. Pode estar lá no Babilônia, Maria. Pode estar onde quiser. A promessa diz a vós, aos vossos filhos, tanto quanto estejam longe, tanto quanto o nosso Senhor o achar, o nosso Senhor o chamar. Irmão, Deus procurou 10 e não achou. Achou meia boca logo. Mas nem um terço a mulher de Ló. As duas filhas. A filha de Ló era boa, né? Não, a filha de Ló, coitadinha de Ló. E ter duas filhas daquela. Agora, se ele fala assim: Senhor, se o Senhor achar 5, o Senhor não destrói. Quando Deus está conversando com Abraão, Deus nem esperou, irmão. A palavra de Abraão, irmão, era tão persuasiva, era tanta integridade, que se Abraão falasse: Deus, se o Senhor achar 5, o Senhor não destrói, já tinha Ló, tinha as duas filhas de Ló, tinha a mulher e o genro, já passava de 5. Deus não deu nem trela para Abraão. Falou: Abraão, desse jeito você vai conseguir me convencer, Abraão. A Bíblia diz que Deus deixou Abraão falando sozinho, terminou de falar com ele. Pastor, por quê? Porque nós temos promessa. Pastor, o quê? Mateus 7, 7, 8. Batei-vos e vai abrir. Buscai e vai encontrar. Pedi e receber, porque aquele que bate, abre-se usar, aquele que pede e recebe, e aquele que procura, encontra. Deus saiu da presença de Abraão, mas Deus nunca deixou hora de procurar. Ezequiel disse: Senhor, o Senhor quer fechar brecha. Aí, meu irmão, qual era? Deus saiu procurando. Desde o tempo de Abraão e Ló, ele saiu procurando. Aí, meu irmão, o povo, lá em 1 Samuel, capítulo 9, achou um para fechar a brecha. Por nome, Saul. O povo achou Saul e fechou a brecha. Mas Deus não queria só que fechasse a brecha, ele queria que estivesse sobre um muro. Saul vai olhar o tipo daquele crente que chegou amanhã, meia-noite, e disse: Senhor, esse é o ano. Esse ano eu arrebento. Esse ano eu não perco uma manhã de consagração. A hora de marcar estudo bíblico, seja na casa do Alan, na igreja, no Jacques, na Silvia, estou dentro. A hora que o grupo de jovens ou os originais for cantar nas outras igrejas, estou dentro. Segunda, terça, quarta e quinta. Começa o primeiro mês de janeiro, fevereiro, já sumiu da igreja. Já sumiu. E às vezes até prega nos 12 dias e dirige nos 12 dias de campanha. Aí some da igreja. É isso que acontece. Saul começou bem e terminou mal. Quando se passa alguns capítulos, do 9 ao 15, Deus estava de saco cheio de Saul. Deus falava: vai para a direita, ele ia para a esquerda. Deus falava: não faz, ele faz. Deus falava: faz, ele não fazia. Deus falou: Samuel, chega, enche o chifre de azeite, desce até a casa de Jessé, porque lá eu já procurei. Lá eu já procurei e já achei. O salmista, no Salmo 89, versículo número 20, ele nos diz que Deus estava procurando um novo rei. E ele diz assim: achei a Davi, meu servo, e com o meu olho eu o ungi. Ei, tem pessoas que acham que Davi foi ungido e não por Samuel.
passou os 7 irmãos, irmã Maria, e o último versículo diz que mandaram buscar Davi, que não se assentariam à mesa e aliança para comer. Mas, irmão, a Bíblia me faz entender, irmão, que a hora que entrou Davi, sendo vermelho, cor do pecado, cor de Adão, do jeito que Samuel estava, Samuel ficou. Entrou lá na porta, entra aí, fica de pé, cara. Vai caminhando, está esperando o rei, e ele ficou assim. Do jeito que estava, ficou. Se fosse Samuel que tivesse ungido Davi, meu irmão, o que era para ele fazer? Fica de pé, Ricardo, vem. Era para levantar e falar: chegou o novo rei em Israel. Não. Do jeito que Davi entrou, Samuel ficou, porque a Bíblia diz assim: Samuel, levanta Samuel e unge esse, porque esse mesmo é ungido. Ei, pode dizer que Samuel não queira levantar a tua presença, mas eu vim aqui dizer para você: mesmo que Samuel permaneça sentado, Deus permanece em pé. Mesmo que Samuel não te reconheça, Deus procurou e te achou. Te achou? Te achou? Eu quero dizer para você: os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Salmo 139, para onde, Senhor, me fugirei? Versículo 7. Para onde me fugirei dos teus olhos? Se eu subir até os céus, aí tu estás. Se eu descer a sepultura e fazer a minha cama, o Senhor está também. Senhor, se eu descer na escuridade, a escuridade para o Senhor são como a luz. Não tem como, não tem como, não tem como. Pastor, por quê? Porque se tem um aqui, se tem os 7 espíritos e os 7 olhos que assistem diante do trono, é o Espírito Santo de Deus. Eu vim aqui dizer para você: Ele está aqui procurando, Ele está aqui procurando. Pastor, fique de pé comigo, vai lá, prepara nossas crianças lá. Hoje eu vou terminar de pregar e elas que vão cantar o último hino. Vai lá, prepara elas. Oh, glória. Eu vou terminar a mensagem agora. Pastor, qual é o padrão para que eu venha fechar a brecha? Irmãos, sabe por que hoje eu sou pastor da igreja? Tem pessoa que pensa que eu mando nada. Eu cometo cada erro, irmão. Vou conversar com alguns irmãos sobre cada erro que eu cometo. Mas eu estou aqui hoje porque um dia eu fechei a brecha, irmão. Um dia eu fechei a brecha, irmão Paulo. Um dia a pastora Cida, com o irmão Antônio, saíram fazer uma visita, irmão Arlene, no culto de quinta-feira. Saíram fazer uma visita com o irmão Lázaro e o Carmanista. E eles não chegaram. O que aconteceu? Deu 15 para as 8. A pastora Cida encostou o carro em frente da igreja, olhou para mim que eu estava no portão e disse assim: por que o culto ainda não começou? Eu falei: vó, porque não tem ninguém para dirigir. Não tem ninguém para dirigir o culto. Ela chegou e começou o culto 10 para as 8. Porque não tinha nenhum dirigente para dirigir, que tomasse o altar e pegasse assim e falou: vamos começar o culto. A pastora não está, mas eu e você estamos. Eu falei: Deus, a hora que o Senhor me levantar, nunca mais que eu estiver dentro da igreja, olha, agora você vai entender porque eu não gosto que o culto comece 7h31. Tem que ser 7h30 certinho. Porque um dia eu levantei a mão e falei: vó, o dia que eu começar a dirigir, nunca mais